Sabe aquela animação clássica, Formiguinhas? Pois é. Hoje, a gente vai mergulhar num paralelo que é, no mínimo, surpreendente. Como a jornada daquela formiga toda neurótica pode ser uma ilustração perfeita da lei da atração. Parece estranho? Fica por aqui que tudo vai fazer sentido. E o ponto de partida de tudo é essa frase aqui, dita pelo Z, o nosso protagonista. Ele tá lá no divã do terapeuta e solta essa. Essa sensação de ser insignificante, de estar preso num sistema sem poder nenhum. Fala a verdade, quem nunca se sentiu um pouco assim? É exatamente daqui, desse sentimento, que a nossa análise começa. Então, vamos lá. Como é que a gente conecta a insatisfação de uma formiga com uma lei universal do pensamento? É que o desabafo do Z não é só um desabafo, é um raio-x da mentalidade dele. E essa mentalidade, acredite, espelha de um jeito impressionante os princípios da lei da atração. Olha só que interessante essa comparação lado a lado. De um lado, a gente tem o Z se sentindo pequeno, sempre insatisfeito e sem ver uma luz no fim do túnel. Do outro, os pilares da lei da atração, a ideia de que nossos pensamentos têm um tipo de magnetismo, que a energia negativa tende a atrair mais problema e que, no fim das contas, nosso estado mental cria a realidade que a gente vive. É praticamente um espelho, né? E o que é, afinal, essa tal de lei da atração? De forma bem simples, é o princípio de que semelhante atrai semelhante. Seus pensamentos e sentimentos geram uma vibração, uma frequência, e essa frequência vai atrair coisas, pessoas e situações que estão na mesma sintonia. Se a gente vibra na escassez, na reclamação, adivinhe o que o universo tende a mandar de volta. Mas, claro, essa mentalidade negativa do Z não surgiu do nada. Ela foi alimentada e muito pelo ambiente em que ele vivia. Vamos dar uma olhada no sistema que ajudou a construir essa prisão mental. O mundo do Zé é uma máquina eficiente, mas que esmaga o indivíduo. Cada formiga nasce com uma função já definida e pronto. Ninguém tem nome, é só um número. Para todo lado tem propaganda do tipo descanse uma vez, trabalhe duas. Até a diversão é mecânica, com hora marcada. Nesse sistema, o que importa não é o indivíduo, é só o coletivo, a colônia. E essa frase do William Walker Atkinson, um dos caras que estudou muito esse poder do pensamento, cai como uma luva aqui. O Z se sentia preso porque ele estava mergulhado nisso. Todo o ambiente ao redor dele, todas as outras formigas, vibravam nessa frequência de conformidade, de limitação. Ele estava sendo bombardeado por essa energia o tempo todo. Só que mesmo num sistema mais opressor, uma única faísca de desejo pode começar uma revolução. É aquele momento em que a insatisfação, que antes era vaga, de repente ganha um foco, um alvo. E para a vida do Z, surgem dois catalisadores poderosos. Primeiro, ele se encanta pela Princesa Bala, que representa um mundo totalmente fora da realidade dele. E segundo, ele ouve falar de Insectópia, uma lenda sobre um paraíso onde cada um pode ser o que quiser. Esses dois desejos se tornam o motor que ele precisava para mudar. Aqui está a grande virada de chave. Aquela reclamação geral do tipo não gosto da minha vida se transforma em algo específico e muito intenso. Eu quero encontrar ela e eu quero chegar nesse lugar. Esse desejo forte é o combustível que acende a força de vontade de verdade. Ok, desejar é o primeiro passo, mas e depois? Como esse desejo se transforma em ação? Porque, vale lembrar, a lei da atração não é sobre pensamento mágico, ela exige movimento, atitude. E a transformação do Zé é fascinante de acompanhar. Tudo começa com o desejo intenso de ver a princesa. Isso leva a uma ação inspirada e bem arriscada, trocar de lugar com um amigo soldado. Essa decisão o joga direto para enfrentar um medo gigantesco, ir para a guerra. E é lá, ao sobreviver pensando por conta própria, que ele começa a ser o arquiteto do seu destino. E esse momento aqui, nossa, ele cristaliza a mudança interna do Z. Ouvir isso de um soldado prestes a morrer valida toda a busca dele. Deixa de ser só um impulso pessoal e vira uma convicção. A importância de pensar por si mesmo, de não ser apenas uma engrenagem no sistema. E é com essa mentalidade nova, agindo de forma consistente com o seu desejo, que o Z começa de fato a atrair o mundo que antes só existia na cabeça dele. Então acontece. A lei da atração se manifesta de forma literal. A lenda de Insectópia se torna realidade. O foco e a ação corajosa dele o levaram até a manifestação física do seu desejo. Aquilo que era só um boato, um sonho, vira um lugar de verdade, provando que a energia que ele colocou no mundo não foi em vão. A jornada do Z é a demonstração perfeita desse princípio. Foi a expectativa forte dele, a confiança de que existia algo melhor, que literalmente atraiu as circunstâncias, e a pessoa certa, a Princesa Bala, que o guiaram até o seu objetivo.
Mas a grande lição da história não é sobre encontrar um paraíso fora da gente. É sobre descobrir o poder que temos de criar nossa própria realidade, de dentro para fora. É entender que o paraíso é um estado de espírito, não um lugar. Quando o Z volta para a colônia, ele não é mais aquele operário reclamão e insignificante. Ele volta como alguém que entendeu o poder que tem, um criador consciente da sua mentalidade. E é com essa nova perspectiva que ele consegue unir todo mundo e salvar a colônia da destruição. E essa frase final dele é o fechamento perfeito. No fim, ele está exatamente onde começou, no mesmo formigueiro, mas por dentro tudo mudou. Por quê? Porque ele mudou. Ele não é mais uma vítima das circunstâncias, agora ele é o mestre da sua realidade. A grande diferença é a escolha. E isso tudo nos deixa com uma reflexão bem poderosa. A jornada do Z sugere que a nossa realidade não é algo que simplesmente acontece com a gente. Ela é construída a cada momento pelos pensamentos que a gente alimenta e pelas escolhas que a gente faz. Então a pergunta final não é qual é o nosso lugar no mundo, mas sim que mundo a gente está escolhendo criar para nós.